Olá, aqui é o professor Wesley Silva e nesse vídeo nós vamos falar sobre os gastos do governo federal, mais precisamente sobre os gastos dos ministérios ao longo do exercício de 2020, mais precisamente de janeiro a novembro de 2020. Como nós podemos observar, até esse período, os gastos do governo federal foram em torno de 3 trilhões 451 bilhões de reais. Quando a gente observa de todos os ministérios, os que mais contribuíram para esse montante de 3 bilhões foi o Ministério da Economia, cujo valor executado de despesa até o final de novembro de 2020 foi de 1 trilhão 962 bilhões, ou seja, o Ministério da Economia ele realizou mais da metade do orçamento do governo federal até esse período. Aqui a gente vai detalhar um pouco mais, eu vou clicar aqui para detalhar um pouco mais, para a gente saber qual foi a composição dos gastos do Ministério da Economia. Então, desses 1 trilhão 921 bilhões, percebemos que a grande maioria dos gastos por grupo de despesa, na verdade nós temos aqui 6 grandes grupos de despesa, que são amortização da dívida, investimentos em inversões financeiras, investimentos, juros e encargos das dívidas, outras despesas correntes e as despesas com pessoal. No caso do Ministério da Economia, a maioria dos gastos se deu em relação à amortização da dívida. Por que isso? Porque no caso o Ministério da Economia, ele é o órgão responsável por gerenciar a dívida pública do governo federal. Logo, o pagamento das dívidas do governo federal, ele se dá através do Ministério da Economia, cujo montante, com maior representatividade, na verdade 52,5% desses gastos, refere-se à amortização do refinanciamento da dívida, ou seja, o governo federal em algum momento ele pede emprestado, mas ele tem que pagar. Esse pagamento ele é contabilizado, né, dentro do grupo de despesa como amortização do refinanciamento da dívida. A segunda maior composição dessa despesa refere-se a juros e encargos da dívida. Então, o governo federal, quando ele paga os títulos da dívida, ele não paga apenas o principal da dívida, que é a amortização. Ele paga também juros. Então, 17% de todo o gasto do Ministério da Fazenda se deu em função de pagamento de juros, né, e 52% da amortização da dívida. Então, a gente consegue perceber aqui que a maior parte dessas despesas do Ministério da Fazenda se deu em função desses dois grupos de despesa. A outra despesa com mais representatividade refere-se a outras despesas correntes. E aqui dentro de outras despesas correntes, nós temos, por exemplo, o custeio do Ministério da Fazenda, mas também nós temos a distribuição constitucional da receita, ou seja, o governo federal, quando transfere recursos aos estados e aos municípios a título de repartição da receita, o que nós chamamos comumente de transferências constitucionais, ele sai como despesa corrente. Tá? Então, aqui também foi outro grupo bem representativo. Então, essas são as maiores despesas, como a gente pode perceber, os gastos do Ministério da Economia em relação à despesa com o pessoal foi de 62 milhões de reais, né? Comparado realmente com os demais gastos, isso não é tão significativo. E logo abaixo nós temos aqui as informações sobre o detalhamento de cada um dos grupos. Lembrando que os dados dessa apresentação, ela tem como base o site do portal da transparência do governo federal. Então lá você tem outras informações riquíssimas, onde nós podemos ver os gastos sob diversos ângulos, porém eu decidi fazer esse vídeo para tentar deixar um pouco mais claro as informações que eu colhi do portal da transparência do governo federal. Prosseguindo, nós temos os gastos do Ministério da Previdência Social. Como nós podemos observar, os gastos do Ministério da Previdência Social eles se concentraram basicamente no grupo de despesa outras despesas correntes.
Esse grupo de despesa, outras despesas correntes, ele engloba o pagamento de aposentadorias do regime geral de previdência, no caso da área urbana. Nós temos também o pagamento de pensões, né, do regime geral de previdência também da área urbana, e pagamento de previdência de pensões da área rural e pagamento de previdências de aposentados do regime geral de previdência da área rural. Então a gente percebe que realmente a maioria dos gastos do Ministério da Previdência Social, ele se concentra no pagamento de aposentadorias e de pensões, seja de pessoas localizadas na área rural e também na área urbana. E aqui nós não podemos deixar de destacar também as despesas com outros benefícios que são pagos pela Previdência Social. Prosseguindo, nós temos os gastos do Ministério da Cidadania, que em 2020, até o momento, foi o terceiro ministério que mais gastou, que mais realizou despesas. E também a grande maioria dos gastos está concentrada, 99,9% dos gastos desse ministério, ao longo do exercício 2020, se deu em outras despesas correntes, justamente em relação ao pagamento de auxílios financeiros a pessoas físicas. Então a gente deve destacar que esses auxílios financeiros são os pagamentos, por exemplo, da Bolsa Família e o pagamento dos benefícios assistenciais que o governo pagou ao longo do exercício 2020 para cobrir aí o prejuízo do coronavírus. O quarto ministério que mais gastou, mais realizou despesa ao longo do ano de 2020 foi o Ministério da Saúde. Como nós podemos perceber aqui, 86% dos gastos também se concentrou em despesas correntes e 11% se concentrou em despesas com pessoal. Essas despesas correntes, a sua maioria, refere-se a despesas com contribuições. E o que são essas contribuições? Bom, são repasses que são feitos pelo governo federal a título de recursos que são transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais e os fundos estaduais de saúde. Então, a grande maioria das despesas ela não é realizada diretamente pelo governo federal, e sim através do repasse a estados e municípios para que esses entes federativos realizem as despesas. O segundo maior gasto do governo federal, na verdade do Ministério da Saúde, se deu no material de consumo, né, onde foram gastos 13 bilhões de reais. E aqui a gente contabiliza, por exemplo, o valor das testagens que foram adquiridas pelo governo federal e também outras despesas com material de consumo para atendimento à área da saúde. Em relação ao Ministério da Educação, que até o momento realizou 129 bilhões de gasto, nós podemos perceber que a maioria das despesas se concentra em despesa com o pessoal, né, diferentemente dos outros ministérios. A grande maioria dos gastos ou se referia a juros e encargos da dívida ou então as despesas correntes, mas no caso do Ministério da Educação, nós conseguimos perceber aqui que a maioria dos gastos não se deu em outras despesas correntes, e sim no pagamento do funcionalismo público. Aqui, pagamento de professores, né, das universidades, das escolas, dos centros federais de tecnologia, foram os gastos que mais pesaram aqui no bolso, né, do Ministério da Educação. Nós temos também repasses a títulos de contribuições, da mesma forma, são repasses que são feitos pelo governo federal a estados e municípios para que esses realizem despesas. E por fim, na nossa análise, nós chegamos aqui ao Ministério da Defesa, que foi o sexto ministério a gastar mais recursos, no caso 99,8 bilhões de reais. E diferentemente dos demais ministérios, a grande maioria, ou seja, 84,2% dos gastos do Ministério da Defesa se deu no pagamento de pessoal e encargos, tá? Como a gente pode ver, a grande maioria, 28,9 bilhões, se refere ao pagamento de vencimentos de pessoal militar que está na ativa,
27,7 bilhões se refere ao pagamento dos de aposentadorias, né, do pessoal militar, aí, que estão aí na reserva também, e também referente a pagamento de pensões militares, onde o governo federal, até o momento, gastou 23 bilhões de reais. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Esse vídeo é apenas para, como eu falei, não é para tecer nenhuma crítica em relação aos gastos, mas na verdade é apenas para deixar um pouco mais claro de como o governo federal vem realizando as suas despesas ao longo do exercício 2020, na verdade de janeiro até o final de novembro de 2020. Vale lembrar que os dados desta análise têm como base o portal da transparência do governo federal, onde qualquer cidadão pode baixar, analisar e criticar todos os gastos que são realizados pelo governo federal ao longo do ano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha, porque acredito que seja do interesse de toda a sociedade. Um grande abraço e até um próximo vídeo.